Oi, gente, boa tarde. A gente vai discutir sobre a produção de alimentos de origem vegetal e sua relação com o uso da água, com o ciclo do carbono, e a gente vai falar um pouco sobre biocombustíveis também. Vamos lá? Para começar essa discussão, vamos falar sobre água invisível. Segundo dados da ONU, cada pessoa consome diariamente de 2 a 5 mil litros de água invisível contida nos alimentos. Mas o que é água invisível? Bom, cada alimento, seja de origem animal ou vegetal, necessita de certa quantidade de água para ser produzido. As plantas necessitam de água para estabelecer-se, e os animais, além de bebê-la, necessitam indiretamente da água utilizada na produção de vegetais, que fazem parte de sua dieta. Para chegar a esses números, os pesquisadores analisam toda a cadeia de produção de um bem de consumo, com cálculos baseados em padrões que variam conforme os processos e a região de cada produtor. Por esses cálculos, uma única maçã, por exemplo, consome 125 litros de água para ser produzida, segundo a Water Footprint, que é uma rede multidisciplinar de pesquisadores e empresas que estudam o consumo de água nos processos produtivos. Desse modo, para produzir os alimentos, principalmente na agricultura, usa-se de um serviço chamado irrigação. Setor imprescindível para o abastecimento mundial de alimentos, a irrigação é o insumo que mais desperdiça um recurso essencial à vida, que é a água. A agricultura é vista pelo organismo internacional como alvo prioritário para as políticas de controle racional da água. A ONU revela que aproximadamente 70% de toda a água disponível no mundo, que já não é muita, é utilizada para a irrigação. No Brasil, esse índice chega a 72%. De acordo com a Organização Nacional das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Cerca de 60% da água utilizada em projetos de irrigação é perdida para fenômenos como a evaporação, que a gente viu no ciclo da água. Ainda, segundo o órgão, uma redução de 10% no desperdício poderia abastecer o dobro da população mundial nos dias atuais. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, informa que a irrigação é em disparada a maior usuário de água no Brasil, com uma área irrigável de aproximadamente 29,6 milhões de hectares. Falando um pouco sobre a lei, a outorga, ou seja, a aprovação do uso da água, depende da lei de número 9.433, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. A PNRH permite o uso da água para esses insumos, que é a irrigação. Não se pode pensar em agricultura e desenvolvimento sustentável sem que haja um equilíbrio entre oferta e demanda de água. O Brasil é um país de dimensões continentais, com grandes diferenças sociais, ambientais e econômicas, o que faz a gestão uma atividade muito mais desafiadora. Fazer a gestão de forma igualitária em todo o país pode levar a conflitos em bacias hidrográficas que já se apresentam em estado crítico em termos de disponibilidade hídrica. A irrigação, principal usuária de recursos hídricos, apresenta características de uso bastante diferentes dos demais usos. A demanda de irrigação é muito variável de ano para ano. Isso dificulta a gestão e deixa o irrigante com a impressão de que a alocação de água não está sendo feita de forma correta. Essa falsa impressão ocorre pelo fato de as outorgas serem fixas e as demandas serem variáveis, fazendo com que, nos anos de baixa demanda, haja água em excesso nos rios, trazendo ao irrigante a percepção de que ele poderia ter usado mais água para sua irrigação. O desenvolvimento de uma agricultura sustentável passa necessariamente pelo uso sustentável dos recursos hídricos, que, por sua vez, depende de uma gestão que incorpore os usos múltiplos da água e considere os fundamentos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. É importante fortalecer os mecanismos que contribuem para aumentar a oferta hídrica na bacia hidrográfica. O desafio atual da agricultura irrigada é garantir um suprimento adequado e regular de alimentos para a sociedade com o menor consumo de água possível. A alocação de água para fins agrícolas gera benefícios sociais, econômicos e ambientais, que não são apropriados somente por um usuário, mas por toda a sociedade. É importante que os agricultores estejam atentos aos avanços tecnológicos, uma vez que as novas tecnologias podem contribuir para uma melhor eficiência do sistema, facilitar o manejo e beneficiar o ambiente. Agora, uma coisa importante para entendermos como a agricultura influencia no ciclo do carbono é a compreensão de sequestro de carbono. Como sabemos, a vegetação, o solo e os seres fotossintetizantes no mar são responsáveis por sequestrar carbono da atmosfera. Cerca de 50% de nossa poluição é encoberta por esses organismos e pelo solo. Mas as florestas estão sendo desmatadas. E qual é o motivo principal?
para a expansão de território para ser utilizado para plantação e gado. Além disso, devido à intensa atividade agrícola, o solo é degradado. Como este estoca grandes quantidades de carbono, quando degradado, libera CO2 para a atmosfera, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa. Se a gente poder lembrar um pouquinho sobre o ciclo do carbono, eu coloquei aí rapidinho. Tem uma árvore, que é um ser fotossintetizante. Ela sequestra o carbono da atmosfera para fazer fotossíntese e libera oxigênio para a gente respirar. Tá aí representado pela vaquinha fazendo respiração, que também libera CO2 para a atmosfera. A decomposição de folhas, de árvores e de animais mortos liberam CO2 para a atmosfera. E os combustíveis fósseis, que são produtos da decomposição de animais mortos e soterrados, são usados para abastecer indústrias e automóveis, por exemplo, que é um dos principais emissores de CO2. Bom, sabemos que as florestas são desmatadas para que haja mais plantação e que essas plantações são irrigadas, o que consome muita água. Então vamos explicar o conceito de pegada hídrica. O volume de água doce que é usado para produzir bens ou serviços, levando em consideração a quantidade de água consumida e poluída durante o processo, é chamado de pegada hídrica. Com esse importante indicador, podemos calcular a quantidade de água doce necessária para produzir alimentos e outros produtos, além de traçar estratégias para o uso inteligente desse importante recurso natural. Para dar exemplos de pegadas hídricas de alguns alimentos de origem vegetal, a gente tem, por exemplo, o tomate gasta por quilo 214 litros de água para ser produzido. O alface também, por quilo, 237 litros de água para ser produzido. Banana, por quilo, 790 litros de água para ser produzido. A batata, 1.040 litros de água por quilograma para ser produzido. O arroz, 2.500 litros de água por quilograma para ser produzido. Mas quando a gente compara esses alimentos de origem vegetal com os alimentos de origem animal, a gente vê que os alimentos de origem animal gastam muito mais água para ser produzido. Isso porque, por exemplo, a carne bovina gasta 15.400 litros de água por quilo para ser produzido. Bom, essa quantidade se refere à água e à alimentação utilizada para o gado até que ele atinja a maturidade e a tudo que é gasto no processo do frigorífico, como limpeza e resfriamento do ambiente. Então, como economizar água? Tomando banhos mais curtos? Muitas vezes, pensamos em economizar água com medidas simples, como fechar a torneira ao escovar os dentes. Apesar de fundamentais, essas atitudes ainda representam um pouco perto do consumo que terceirizamos, sobretudo quando nossa alimentação envolve carne e outros produtos de origem animal. Uma dieta vegetariana restrita ou ovo-lacto-vegetariana reduz imensa e eficazmente a pegada hídrica do indivíduo. Isso porque a produção de 1 kg de carne bovina exige em média 15.000 litros de água, como a gente conversou, de acordo com a Organização Internacional Water Footprint, o que coloca a pecuária como grande vilã quando o assunto é economizar água, além, claro, de também ser a maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa. Para produzir a mesma quantidade de cereais, por exemplo, são necessários apenas 1.644 litros. Outras carnes, como de porco e de frango, ainda que consumam menos água para sua produção, ainda apresentam um gasto bastante superior às alternativas vegetais. O frango, por exemplo, consome 4.325 litros de água por quilo para ser produzido. Todos esses números confirmam a informação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, que eu já citei um pouquinho antes atrás, segundo a qual o setor agrícola é o que mais usa recursos hídricos. Veganos poupam 2.250 litros de água por dia. Para se ter uma base de comparação, um banho de 15 minutos, por exemplo, gasta 135 litros de água. Dar preferência a alimentos orgânicos, comprados em feiras ou plantados em casa, é uma alternativa que deixa o planeta muito feliz. E como os biocombustíveis entram nessa história? Os biocombustíveis são derivados de biomassa renovável, que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Os dois principais biocombustíveis utilizados no Brasil são o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, e em escala crescente o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel do petróleo em proporção variável. Mas agora, um problema a ser pensado acerca dos biocombustíveis é a demanda de produção. A cana-de-açúcar deve ser plantada como monocultura e, com isso, utilizará do insumo que mais gasta água no país e no mundo, a irrigação. Uma alternativa ainda mais sustentável seria o uso de algas para a produção de biodiesel.
Mas por que as algas? As algas não são muito utilizadas como alimento, como acontece com o milho, a soja e outras fontes de óleos vegetais que são usados para produzir biodiesel. Assim, o uso das algas pode ser a solução para se produzir biodiesel em larga escala, já que pode minimizar bastante o impacto sobre a produção de alimento. Elas crescem bem rápido, podendo completar um ciclo de crescimento em poucos dias e duplicar sua biomassa várias vezes ao dia, como a gente viu nas infusões no primeiro período. Elevado rendimento. As microalgas possuem alto teor de óleo, sendo que, em alguns casos, esse teor pode chegar a 80% de óleo por peso seco. Elas podem produzir pelo menos 30 vezes mais energia por hectare do que as culturas terrestres. Em condições ótimas, pode-se produzir 137 mil litros de óleo por hectare por ano. Por último, a produção de alga não necessita de grandes extensões de espaço para cultivo. Bom, chegando ao final do nosso trabalho, a gente queria deixar uma dica para quem se interessar ainda mais por esse assunto, um documentário chamado Cowspiracy. De acordo com informações reveladas no filme, a agropecuária é a principal causa do desmatamento, consumo de água, como a gente tratou aqui, poluição e é o maior emissor de gases de efeito estufa. O documentário expõe a indústria agropecuária como responsável pelo maior crime ambiental da história, sendo responsável pela destruição da floresta amazônica, extinção de espécies, perda de habitat, erosão do solo, criação de zonas mortas nos oceanos e por praticamente todos os outros problemas ambientais. Esse filme foi produzido por Kip Anderson e Keegan Khan. O produtor executivo foi o Leonardo DiCaprio e ele tem na Netflix. Eu acho ele muito legal e eu acho que vale muito a pena. É isso, muito obrigada.